Hi everyone, how are you fine? Good afternoon. Olá sala, como vocês estão? Tudo bem? Bom turminha, hoje nós vamos aprender a unidade 10, Unit 10, Sports are fun. Unidade 10, esportes são divertidos. Bom, o que nós vamos aprender aqui? Nós vamos aprender nós vamos conhecer, né, falar sobre as diferenças e conhecer e nomear alguns esportes em inglês. Bom, alguns esportes já são conhecidos, né? Mas nós vamos aprender o termo em inglês. Por exemplo, nós temos aqui um garotinho segurando uma raquete e uma bolinha de tênis. E ele diz, I like tennis, and you? Eu gosto de tênis. E você? I like swimming, and you? Nós temos aqui um garotinho falando, eu gosto de nadar. E você? I like soccer, and you? Ela gosta, eu gosto de futebol. E você? I like dance, and you? Eu gosto de dançar. E você? I like volleyball, and you? Eu gosto de voleibol. E você? E o coleguinha aqui na cadeirinha diz, I like basketball, and you? Então, ambos estão falando sobre o que eles gostam de fazer, o que eles gostam de praticar. Bom, já na próxima página, temos o para iniciar, né? Então, do que as crianças estão falando? Sobre o que as crianças estão falando? Então, elas estão falando sobre esportes, né? Então, você pode colocar aqui ao lado sobre o que elas estão falando, sobre os tipos de esportes que elas estão falando. Segundo ponto, de que esportes elas preferem? Então, cada personagem está falando do esporte preferido. Ok? Bom, aí você vai colocar aí quais os esportes que elas preferem. Na sequência, e você gosta de esportes? Qual é o seu favorito? Então, você vai responder aqui, então na página 63, se você gosta. Se você gosta de esporte, você vai colocar sim, eu gosto, e qual é o seu esporte favorito. Ok? E aí você vai colocar em inglês. Ok? Bom, ouça, repite e complete o pontilhado das palavras. Então, vamos lá. Eu vou falar, vocês vão repetir e depois vocês vão completar o pontilhado das palavras. Então, eu tenho aqui dancing, dancing, dancing. Dancing é dançar. No caso aqui, dançar balé, né? Depois eu tenho tennis, tennis, tennis. Tênis é jogar tênis. Soccer, soccer, soccer. Soccer é futebol, né? Futebol, aqui no Brasil nós chamamos soccer. Nos Estados Unidos nós falamos futebol, né? Que é bola ao pé, né? Depois nós temos basquetebol. 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 Basquetebol é bola ao cesto, tá? Se for traduzir literalmente. Bola ao cesto, que é o basquetebol. Depois nós temos swim. Swimming. Swimming significa natação. É um esporte também, natação. Depois nós temos, por último, voleibol. 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 Voleibol é o vôlei, né? É a bola que é batida e rebatida com a mão, né? Tem a rede no meio da quadra e é batida com a mão. Ganha o time que conseguir acertar o campo do adversário, o chão do campo do adversário. Bom, já no exercício 2 da página 64, expresse suas preferências e pratique o diálogo. Então, I like, você vai colocar 2 esportes aqui que você gosta. Existem vários, tá? Mas vamos começar com os que nós temos aqui, esses 6 aqui, para praticar, tá? I like, então você vai colocar 2 esportes. Aí vem and you. E o aluno B vai colocar também o esporte. Por exemplo, vamos lá, eu vou fazer com vocês. Eu vou colocar um esporte que eu gosto. Por exemplo, I like... Eu vou colocar o que eu gosto, aí você vai colocar.
I like volleyball. I like volleyball. And soccer. I like volleyball and soccer. And you? Bom, eu falei eu gosto de voleibol e futebol. E você? Então aqui você vai colocar os dois esportes que você gosta, ok? Pode copiar o mesmo aqui do professor, ok? Bom, eu estou falando que eu gosto do voleibol e do futebol e você vai colocar aqui os dois que você gosta. Bom, vamos lá. Então na apostila você coloca, né, o que você gosta, respondendo do professor. Bom, nós temos aqui, encontre 6 diferenças. Então nós temos duas figuras idênticas, né? Porém elas existem, cada figura não são seis erros em cada figura, não, são 6 erros entre a primeira imagem e a segunda imagem. Então você vai fazer um X onde você encontrar um erro. Eu encontrei o erro. Bom, vamos lá. Você vai olhar bem direitinho a imagem, com todo cuidado, primeira e segunda imagem. E aí você vai encontrar o erro, alguma coisa está faltando, né? Por exemplo, aqui, ó, eu encontrei um erro aqui, professor. Não tem, aqui tem a rede, aqui não tem a rede. Então, ó, o primeiro erro já foi encontrado. E aí você tem mais 5 erros para encontrar, ou seja, 5 diferenças, né? Vamos dizer assim, 5 diferenças. Então, o primeiro tem o sexto, o segundo não tem. E aí assim por diante, são só 6. Ok? Bom, na página 66, nós temos aqui mine, yours e ours, o significado é children are different. A tradução é crianças são diferentes. Então, vamos lá, crianças são diferentes. Ok? Então, está no plural, tá? Eu não tenho S aqui porque o adjetivo aqui das crianças, ele vai estar condicionado ao sujeito, tá? Então, os sujeitos são children, crianças, então são diferentes, ok? Esse é o título aí da mine, yours e ours. Reading time, hora de leitura. Leia o bilhete e responda as perguntas. Dear Mom. Então vamos lá. Dear Mom, my ballet class today are at 2 o'clock, ok? Kisses, Anna. Então, querida mamãe, minha aula de balé hoje, minhas aulas de balé hoje são às 2 horas, ok? Beijos, Ana. Bom, aqui a pergunta é: quem escreveu o bilhete? Quem escreveu o bilhete, sempre no final do bilhete está o nome de quem escreveu. E para quem foi escrito? Então, no final é para quem. Então, no final sempre é para quem escreveu o bilhete, ó, o nome, né? Quem escreveu e para quem? Para quem foi escrito. Então, sempre no primeiro nome é para quem está sendo direcionado o bilhete. E no final, quem escreveu o bilhete. E depois, qual é o assunto do bilhete? Qual é o assunto do bilhete? Ou seja, sobre o que está falando o bilhete? Professor, posso escrever em português? Pode escrever em português. Mas o importante é você tentar repetir o que está escrito no bilhete. Tá bom? Continuando. Depois do reading time, nós temos o behavior. Behavior significa comportamento. Bom, aí ele traz aqui uma explicação, né? Então, essa explicação, ele fala do comportamento, ele fala sobre a diferença entre o futebol americano e o futebol brasileiro, né? Ou europeu. Lembrando que o futebol soccer apareceu a primeira vez na Europa, né? Os países europeus que iniciaram aí, há muitos anos atrás, o chamado soccer, que era o futebol, né? Ou seja, chutando a bola e não carregando a bola. Então, o American Football é chamado futebol americano. Os jogadores, né? Eles têm uma regra, né? Eles pegam a bola, o mais forte vai conduzindo a bola até o gol. O gol
é em forma de arco, né? De Y quadrado, né? E ele vai indo e quando ele chega lá, ele chuta a bola para alcançar o gol, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui, mas é mais ou menos assim. O gol, né, lá do futebol é com a trave para cima. E aí ele chuta a bola, né? E a bola tem que atravessar, né, o campo ou atravessar o gol para ser marcado ali o ponto, o score. Já o futebol, né, que é o mais conhecido, que é o soccer, ele tem 11 jogadores e 10 na linha e 1 no gol, onde o que chegar próximo ao gol chuta, e se o goleiro não defender, é gol, é ponto para o time. Bom, vamos para o Let's Remember. No Let's Remember, nós vamos agora completar esse quadro que aparece aqui, Our Class Favorites, Our Class Favorite Sports. Nesse aqui, você vai traduzir olhando para a imagem o que quer dizer cada um dos esportes. Então você vai colocar aqui, tá, os esportes, e aí no caso vai fazer uma pesquisa, né? Nesse caso, essa pesquisa pode ser feita em casa. Preste bem atenção, pode ser feita em casa. Então, por exemplo, você pode perguntar para a mamãe, para o papai, para o titio, para o irmãozinho, né? E assim por diante. Qual é o esporte favorito? Então, aqui no caso é estudantes, mas nós vamos, como nós não teremos aula, não estamos tendo devido à pandemia, né? Essa questão de afastamento social, né? Distanciamento social, nós não temos contato com as classes. Então, você pode fazer em casa, que é válido da mesma forma. E aí você vai perguntar, papai, qual que é o seu esporte favorito? Aí de repente o papai fala, meu esporte favorito é tênis. Então você vai escrever aqui, né, tênis, tá? Tênis e assim por diante. Então você vai colocar o nome de cada esporte, né? Conversando depois, né? Aí você vai descobrir, em casa a maioria gosta de futebol. Quantos tem na sua casa? Tem 5. Então você vai colocar 5 aqui, número 5, né? E aí você vai colocar aqui, ó, futebol ou soccer, né? Aí você vai colocar aqui, ó, 5, né? Número 5. E aqui é o resultado, né, da pesquisa, né? Que foi a pesquisa que você fez aí na sua casa mesmo. Mas eu só tenho meu pai e minha mãe. Então eu pergunto pro papai, você gosta do quê? Papai gosta de soccer. E você, mamãe? Mamãe gosta de balé. Então você vai colocar aqui balé, mami, e aqui soccer, dad, né? Papai. E aqui o número de esportes, né, na sala. Esse aqui não tem problema ficar em branco, porque vai ser de acordo com a pesquisa, tá bom? O número 1 de esporte da minha sala, né? A gente não consegue fazer essa atividade, tá? Nós vamos fazer essa atividade num tempo oportuno. Tudo bem? E assim nós terminamos então a nossa aula, tá bom? Lembrando que estaremos fazendo a correção na próxima aula, tá bom? Um grande abraço. Bye bye, friends. Have a good week.